Galera, voltamos para a nossa revisão daquela matéria tensa chamada imperativo. Então, vocês têm que ter em conta, bem claro, né, a diferença do afirmativo para o negativo. Lembrando que o presente do subjuntivo é a base para tudo. Então, se o verbo termina em ar, ele muda para é, quando está no presente do subjuntivo, cantar, que eu cante, que tu cantes, que ele cante, cantemos, canteis, cantem. Verbos em er e ir vão para a, que eu parta, que tu partas, que ele parta, partamos, partais, partam. E que isso é a base do imperativo negativo, ou seja, é só colocar o não na frente, que eu já tenho imperativo negativo com o presente do subjuntivo. E quando for para o afirmativo, ele também vai ser a cópia do subjuntivo menos em tu e vós. Tu é aquele que eu tenho tabela para me ajudar, né? Que ele fica com a ou com é, depende de como ele era no presente do indicativo. Então, cantar, eu falo tu cantas, eu tiro esse S, e aí fica canta tu no imperativo, né? E o vosotros é aquele que eu tiro o R do verbo no infinitivo, cantar, por exemplo, e coloco o D, e aí eu tenho cantad, e aí eu tenho vosotros no imperativo afirmativo, tá? Então, vamos lá. Olha esse exercício aqui, ele quer que você substitua a expressão sublinhada pelo verbo no imperativo. Como é que vai ser isso? Reparem no modelo, eu tenho tienes que salir ahora, certo? Tienes está em tu, então eu vou mexer no verbo salir, que está sublinhado, colocando ele em tu. Ao invés de falar tens que sair agora, sai agora, tá? Então é isso que eu vou ter que fazer, sair de uma expressão em que eu não tenho imperativo, que eu tenho o verbo tener, né, para me auxiliar, e vou colocar no imperativo. Então, tienes que salir ahora, sal ahora. Suzane, por que ficou sal? Porque salir é um verbo irregular. No presente do subjuntivo, né, a base dele é salga, salga, e quando ele vai para o imperativo em tu, ele fica curto. Ele fica sal. Lembra uma tabela que eu mostrei para vocês? Sal, tem, vem, pon, dias. O salir, ele é sal. Tienes que ir à la classe. Eu sei que tenho que colocar o ir em tu, porque o tienes tem S. E o tu, ele também, o ir, ele também é irregular. No presente do subjuntivo, ele fica baia. E quando ele fica em tu, no imperativo, ele fica B. Então, como é que ficaria? B, tá? Seguindo aqui. Usted tiene que venir com seus amigos. Agora eu já tenho usted. Então, é só pensar no presente do subjuntivo. Venir é o grupo do ga. Ele fica benga, né? Então, é só eu botar benga com tus amigos. Tenéis que hacer todo com muito cuidado. Cuidado, porque ali tem tenéis. Tenéis está em vosotros. O vosotros é aquele que eu gosto, porque é só trocar R por D. Então, eu pego o a ser, que está sublinhado, tiro o R dele, coloco um D, e eu tenho ele no imperativo, a sed. Ustedes tienen, ustedes também é muito tranquilo, porque é só pensar no presente do subjuntivo. Tienen que decir, o decir é o grupo do ga também. Pensa em português, dizer, diga, que eu diga. Em espanhol também. Ustedes, ele quer em ustedes, então é digan. Depois, temos que ser verdadeiros. Gente, o nós também é presente do subjuntivo, independente de ser no afirmativo ou no negativo. Então, eu tenho que lembrar que o verbo ser, ele é sea, e ele, em nós, seamos. E depois, tienes que ser sincero, ele quer em tu, por quê? Tienes tem S. O ser em tu, ele é também irregular, ele fica se. Se fosse usted, sea, né? Por isso que seamos está aqui a base. Sea seria a base para usted, nosotros e ustedes, mas ele quer em tu. E usted tiene que poner. Adoro usted, porque quando vem usted eu tenho que pensar em presente do subjuntivo. E o verbo poner no presente do subjuntivo é ponga. Então é só colocar ponga, tá? Me lembra logo conga, né? Da nossa Gretchen querida. Então segue aí. Próximo exercício é marcar X. Ele quer que você passe essa frase para o outro tratamento. Pessoal, tratamento é pensar em tu, usted, vosotros, ustedes, mas geralmente é de tu para usted ou usted para tu, eles ficam mais no singular. Quando eu falo no sea, primeira informação é que está no negativo. Se está no negativo, é pensar em presente do subjuntivo. Presente subjuntivo de usted, né? Que yo sea, que tu seas,
ele é os TCA. Então, ele está ali no CA, porque ele está em os T. Para eu passar uma coisa que está no negativo para o outro tratamento, e a brincadeira entre tu e os T, é ver se tem S ou não tem o S. Ali ele não tem. Então, ele está em os T. Se eu quiser colocar em tu, é só achar o que tem S. O que tem S, que está escrito igual, só que botou o S é a letra C. Tá? Letra C. Seguindo aí. Ele quer que você complete as frases com verbo entre parênteses, conjugando no imperativo afirmativo informal. Sem essa informação, você boia, porque aí você não sabe em que pessoa você vai conjugar. Imperativo informal é tu. Poderia ser o vosotros? Sim, poderia ser os dois. Numa prova, se eu boto assim, afirmativo informal e não especifico singular ou plural, eu teria que aceitar qualquer resposta. Ou em tu ou em vosotros. Mas vamos pensar que é em tu. Então, tudo aqui vai ficar em tu. Se você reparar, os verbos basicamente são irregulares. Então, e são aqueles curtinhos, fofinhos. Então, por exemplo, tener em tu, no imperativo afirmativo, tem. Salir em tu, no afirmativo, sal. Decir, quer dizer em tu, di. Ser, a gente viu agora há pouco, ser. E o obedecer, obedece. Cuidado, por que eu botei já obedece? O que acontece? O obedecer, lembra que para tu afirmativo, eu penso no presente do indicativo. Então, obedecer, de obedesco, tu obedeces. Tira o S, obedece, tá? Mas se você quiser ir mais fácil, pensa naquela tabela que eu ensinei, de tu e os T, pensa nessa tabela que você chega também, obedecer. Começa com E, quando está em tu ele fica com E, quando está em os T ele fica com A, então obedece de qualquer jeito. A ser, ele fica muito fofo também, a doida do verbo, né? As, com Z, tá? Porque tudo está em tu. Depois, venir, bem. Tem até uma música da Cristina Aguilera, né, que é Bem Comigo, né, que é a versão em espanhol, e ela fala o tempo todo bem comigo, com V-E-N. Aqui ele já quer que você passe para o negativo, então vamos lá. Se ele está em tu, pensa que tudo no negativo é presente do subjuntivo. Se ele está em tu, ele tem S. Se ele não está em tu, ele fica como ele está, só que com não. Como assim, Suzane? Olha ali, pom. Você já viu comigo que quando o verbo está pequenininho assim, ele está em tu, no afirmativo. Ali é o verbo poner, certo? Se eu penso nele no presente do subjuntivo, eu falo que eu ponga, que tu pongas. Ah, então é no pongas. Entrou S. Agora, por exemplo, baia é o verbo ir, ó. Baia à la secretaria. Eu estou mandando alguém ir à secretaria usando os T, porque senão seria B. Se tivesse em tu, seria VE, B. Ali está baia, então ele está em os T. Se ele está em os T e eu peço para ele passar para o negativo, a única alteração é colocar o não, porque os T é igual no afirmativo e no negativo. Então é só falar no baia. Em cima eu tive que pôr o S, porque ele, quando estava em pom, ele estava em tu. E o tu é a diferença, vocês lembram disso, né? O imperativo afirmativo, tu e vosotros são os diferentes. Então ali eu tenho que trazer ele para o presente do subjuntivo, ponga, e colocar S. Di la resposta, a mesma coisa, ele está em tu, forma curtinha, certo? Como é que é o dizer no presente do subjuntivo? Que eu diga, que tu digas. Ah, digas. Então eu boto não e eu acho no digas, tá? Seguindo. Forme frases com os elementos abaixo, empregando o imperativo afirmativo informal singular. Ali ele já especificou que ele quer o tu, tá? Então vamos lá. Todos esses vão entrar o tu. Então, tener, como é que é? Ele é curto. Decir, ele também é curtinho. A ser também, venir também. Vamos lá. Tem, di, as e ben. São esses verbos no imperativo tu, tá? Seguindo, ele quer que você passe convença a sua interlocutor para o outro tratamento. Aí você fica, meu Deus. Não, gente, não tem essa de meu Deus. Primeira coisa, ele está no afirmativo, certo? O verbo é convencer. Mudou para A, né? Se teve essa troca para A, porque ele está no os T.
Convencer, convença, ele está nos T. Como eu coloco isso em tu? Pensa no português, presente indicativo. Eu convenço, tu convences. Tira o S. E aí você acha o outro tratamento. Convence. Pensando no presente do indicativo. Depois, passando a resposta para o negativo. Vamos voltar para ver a resposta? A resposta era convence. Eu tenho que passar isso para o negativo. Vamos lá. Ele está em tu. O negativo tem sempre S para tu. E ele é a cópia do presente do subjuntivo. Então, o presente subjuntivo é que eu convença, que tu convenças. Estou falando em português, certo? Convenças, com S. É como se fosse esse com S. No convenças, tá? Seguindo. Lê o texto e contesta, contesta mesmo, falta o T. Lo que se pide a continuação. Ele pediu o tratamento que foi empregado e a relação em relação ao receptor, justificar e exemplificar. E transcrever as orações que expressam ordem, mudando o tratamento. O que eu já fiz para facilitar? Eu já sublinhei tudo que tem a ver com ordem ali, afirmativo ou negativo, tá? E aí vamos lá. Pelo que eu sublinhei, olha, hijo mío, no olvides, tem S. Aférrate, tem um T. Escríbelas, nunca derres, tem S. Nunca confies, pom, olha a forma curtinha. No seas, quando está no negativo, tem S. Confia, reverencia-lo, aparta-te, tem T no final. Então a gente já sabe que o tratamento é informal. Quando eu uso segunda pessoa, eu sou informal, certo? Então, o tratamento informal, pois refere-se ao receptor pelo uso da segunda pessoa. Exemplo, no olvides, te enseñado, si quieres, cumple minuciosamente, etc. E aí depois ele pede para você transcrever. Então, tudo que eu sublinhei vai virar formal. Então, por exemplo, no olvides, que é o primeiro, perde o S e ele já está na formalidade. O aferrate precisa ter duas trocas, porque ele tem pronome ali, né? Aferrar-se. Ele precisa mudar esse aferra para E e o T para C. Nunca derres, é como se fosse não deixes, tira o S. Nunca derre. Escríbelas, você vai mudar só esse Ezinho, tá? Escriba, porque o las é objeto direto. Enfim, a gente vai ver isso depois. Aí aqui, ó, no olvide, cumpla, nunca derre, aferre-se, escríbalas, confie, nunca confie, ponga, no sea, confie, reverencielo, aparte-se, tá? Se quiser dar um pause aí. Seguindo. Esse próximo texto que a gente vai ver foi um texto que caiu na UERJ, Pastilhas para não sonhar, tá? E ele vai te perguntar o seguinte: el uso reiterado del imperativo atribui ao texto um tono de. Então, usou-se o imperativo ao longo do texto para quê? Vamos ler. Voltei uma mais. Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Olvidar é esquecer. Compra una máscara antigás, mantente dentro de la ley. Si lo que quieres es vivir 100 años, haz músculos de 5 a 6. E ponte gomina que não te despeine, colocar gel no cabelo, que não te despenteie. El vientecillo de la libertad. E ponte gomina que não te despeine, el vientecillo de la libertad. Funda um hogar, um lar, el que nunca reine, mas rei que la seguridad. Evita el humo de los puros, a fumaça dos charutos, reduce la velocidad. Si lo que quieres es vivir 100 años, vacúnate contra el azar. Vacinar-te contra o acaso. Deja passar la tentación, dile a esa chica que no le ame más. Y si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar, ¿tiene pastillas para no soñar? No pruebes los licores del placer, compra una máscara antigás e ponte gomina, que no te despeine. Tá? É uma música do Joaquim Sabina. Seguindo. Quando ele fala o tempo inteiro, ponte gomina que não te despeine, compra uma máscara antigás, ele fala sobre pílulas para não sonhar, ele está o quê? Te ordenando, mandando, pedindo
seduzindo ou aconselhando? Ele está dando um conselho na música dele, né? O tempo inteiro. Sim. E aí, a gente encerra a nossa aula de revisão com exercício de gramática e interpretação. Até a próxima.